Neemias capítulo 1. Neemias é depois de Esdras. Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei e chorei, passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Amém? Pule para o último versículo aí, o último pedacinho. Nessa época eu era o copeiro do rei. Amém? Amém. Se assente, por gentileza, fique à vontade. Nós vamos falar sobre Neemias. Diga o tema da mensagem junto comigo: Neemias, um exemplo a ser seguido. Amém? A Bíblia diz, o apóstolo Paulo, ele disse: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. A palavra de Deus é cheia na realidade de personagens, de histórias, de personagens que demonstraram caráter digno de ser seguido. E não foi diferente com Neemias. A gente pode ver que a igreja de hoje ela precisa de líderes, pessoas dispostas a trabalhar como Neemias esteve disposto a trabalhar na seara do Senhor. Jesus ele deixou uma orientação dizendo da seguinte forma: a seara realmente é grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. A obra do Senhor está precisando de pessoas que se disponham, pessoas que se entreguem, pessoas que muitas vezes se dediquem na obra do Senhor. Porque nós conhecemos a história de Neemias. Neemias, quando ele fica sabendo, através de um irmão dele, um amigo, Anani, ele ficou sabendo do estado caótico e deplorável que a cidade de Jerusalém estava vivenciando. E a gente pode ver que ele se dispôs, ele disse que estava apto para fazer aquela vontade do Senhor. Então nós podemos ver que Neemias era o tipo de pessoa que se importava com outras pessoas. O maior pecado que nós podemos cometer é a indiferença. Indiferença, segundo o dicionário, é falta de zelo, é apatia, é negligência, é ausência de sentimentos. Muitas vezes nós nos tornamos insensíveis com relação à necessidade de outras pessoas. Com Neemias não foi assim. E muitas vezes algumas pessoas preferem não saber o que está acontecendo com outra pessoa, porque quando se fica sabendo o que está acontecendo com outra pessoa, aquilo vai implicar em certas responsabilidades para você fazer. Eu sempre brinco aqui que muitas vezes a gente tem medo de perguntar para o outro o que ele está precisando, porque se ele disser eu preciso de 100 reais e você tiver os 100 reais e na hora o Espírito de Deus mandar você dar os 100 reais, muitas vezes a gente vai fechar o nosso coração. Então a gente pode ver que Neemias ele amava o seu povo e por isso ele se dispôs a fazer alguma coisa. Então, se você ama alguém, hoje o Senhor quer que você disponha em fazer alguma coisa. Quem sabe você veio aqui buscar só para você ou só sobre você, mas a Bíblia diz que nós temos que amar ao próximo. E nós podemos ver que Neemias, quando ele ficou sabendo do estado deplorável que se encontrava em Jerusalém, a Bíblia diz que ele passou vários dias chorando. Ele passou vários dias jejuando, ele passou vários dias orando. Ele sabia que alguém tinha que fazer alguma coisa para salvar Jerusalém. Nós podemos ver que tem muita gente aí fora que está morrendo no pecado. E a grande pergunta de Deus para nós hoje é: será que nós estamos seguindo o exemplo de Neemias, que se importou em fazer alguma coisa? Porque a maior prova de amor que você pode dar para alguém é você orar por essa pessoa. Porque nós podemos ver que ele estava disposto a sacrificar o seu conforto. Porque eu disse aqui na palavra, diz que nessa época ele era o copeiro do rei. Então ele estava disposto a sacrificar o que ele tinha de conforto. Ele vivia no palácio, ele poderia muito bem ficar lá na cidade
cidade onde ele estava, mas a gente pode ver que Deus está procurando pessoas que se importam com a obra dele, pessoas que se importam com outras pessoas. Isaías capítulo 6, o verso 8 diz assim: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Ezequiel 22:30 diz assim: busquei entre eles um homem que estivesse tapando o muro, estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Então há uma responsabilidade sobre mim e sobre você. Quem sabe essa não era a mensagem que você esperava ouvir hoje, mas essa é a mensagem que o Senhor trouxe para o nosso coração hoje. Nós vamos entender através desse exemplo glorioso de Neemias, que Neemias se importava com outras pessoas. Neemias, ele abdicou da sua própria vontade para ajudar outras pessoas. Ele deixou o seu conforto, mas o nosso Deus está procurando pessoas como Neemias. É por isso que o tema da mensagem é Neemias, um exemplo que tem que ser seguido. Pergunta para o seu irmão: você veio orar só por você hoje? Fala para ele. Ou quem sabe o Espírito de Deus está dizendo: ora para o seu pai, ora para o seu irmão, ora pela sua família, ora por alguém. E muitas vezes nós estamos nos preocupando só com o nosso próprio medo, com a nossa própria preocupação. E nós temos que aprender que Neemias, ele deixou o palácio. Quando ele fica sabendo da situação terrível, a gente pode ver que ele jejuou, ele chorou e ele orou por alguém. A grande pergunta é: quanto tempo eu gasto em oração por alguém? Quanto tempo você gasta em oração orando por alguém? Quantas vezes você tem jejuado por alguém? Quem sabe você está buscando só os seus próprios interesses. E a gente pode ver, nós vamos ver aqui algumas características de Neemias, que nós temos que imitar. E a primeira característica que fez Neemias ser um homem de sucesso, ser uma pessoa que em tudo que ele colocava a mão dava certo, é porque ele tinha certeza, ele sabia que ele era chamado por Deus. Neemias, ele tinha convicção de que ele era chamado por Deus para fazer uma grande obra. Ele tinha convicção. E quantos de nós não temos convicção? Eu quero dizer, se você não tem convicção na obra do Senhor, não faça nada. Se você não faça nada na obra de Deus, se você não tiver a confirmação de Deus, porque muitas vezes nós temos aquela sensação, você já teve aquela sensação assim, de alguém estar te chamando e você não responde? Quem já teve essa sensação? Você chama alguém e parece que ninguém te responde. Essa é a sensação que o Espírito de Deus está nesse momento. Ele está chamando o povo dele, ele está clamando o povo dele, para que o povo dele, como disse Ezequiel, se coloque na brecha, para que Deus não destrua, não traga o julgamento sobre a terra. Mas a Bíblia está dizendo que ele não achou ninguém. Eu vou ler aqui, eu vou pular um negócio aqui. Depois eu vou falar aqui, eu vou falar de oração também. Mas diz aqui, uma das maiores utilidades do Twitter, Facebook, e eu vou acrescentar Instagram e outras coisas, será provar que no último dia a falta de oração não era por falta de tempo. Quantas vezes nós gastamos muito tempo com coisas que realmente não têm nenhum proveito para nós, e nós podemos ver que muitas vezes o Senhor nos chama para a obra dele, para um compromisso mais sério com ele, e muitas vezes nós fazemos como Jonas. Jonas é interessante notar que quando Deus chama ele não diz sim nem não, ele simplesmente vira as costas para Deus. E hoje Deus está chamando a minha atenção e a sua atenção para que você zere o ministério que Deus te deu, para que você tenha convicção do seu chamado. Se ainda não tem convicção daquilo que o Senhor te chamou, é hora de você começar a orar, porque a grandeza de um homem não constitui, não é simplesmente aquilo que ele tem. A grandeza de um homem é aquilo que o Senhor tem no coração dele. Eu quero que você entenda que Deus, ele é insistente. Ele vai insistir com você, como ele insistiu com Jonas. Deus disse: Jonas, vai e pregue a cidade de Nínive. E ele simplesmente pegou um navio para uma situação totalmente diferente. Mas o nosso Deus insistiu com Jonas até ele aceitar o chamado dele. Fala para o seu irmão assim: Jonas. Fala assim para ele: ô Jonas, Deus vai insistir com você até você aceitar o chamado dele. Amém? E todo mundo sabe que quando se fala de Jonas, Jonas é sinônimo de fugitivo. Tem muita gente que
muitas vezes diz: Senhor, me usa, Senhor, eis-me aqui, faz a sua vontade, quando o Senhor quiser, na hora que o Senhor quiser. E quando o Senhor começa a te chamar para você ter um compromisso com a obra dele, amar almas, falar do amor do Senhor, muitas vezes nós dizemos: eis-me aqui, envia ele ali. Eu não. Deus está chamando você a ter um compromisso com Ele nessa noite, porque nós temos que entender que quem tem um chamado de Deus, nós podemos ver que quando Deus chama alguém para fazer uma obra específica, ou para fazer alguma coisa na obra dele, Ele dá um sinal. Elias foi chamado, Eliseu foi chamado por Elias, e Elias ali tocou com a capa dele. Então nós podemos ver que nós pedimos sinais para Deus para muita coisa, né? Deus, esse namorado é da vontade do Senhor? Depois que já beijou, depois que já namorou, depois que já fez o que não era para ter feito, aí pergunta para Deus: Deus, isso é da vontade do Senhor? Deus dá palpite. Deus é Senhor. E quantas vezes nós pedimos sinais para Deus só para coisa material? Deus, abre uma porta, me dá um sinal de que eu estou no caminho certo. Hoje você vai pedir um sinal para Deus, para Ele revelar a chamada dele no seu coração. Porque tem alma aí crescendo, tem pessoas que não conhecem o seu Deus, e muitas vezes nós estamos guardando essa chamada para nós mesmos. Mas eu quero te dizer, a Bíblia diz que a parábola do talento, aquele que escondeu o seu talento, ele foi cobrado e foi chamado de servo infiel. Então nós temos que aprender que nosso Deus, Ele usa aquela pessoa que se concentra mais na sua disponibilidade do que na sua própria habilidade. Deus não quer saber se você é apto ou não, Ele quer saber se você está disponível. Porque quando você se dispõe nas mãos do Senhor, Ele vai te capacitar. Vou ler de novo para você. Deus usa aquele que se concentra mais em sua disponibilidade do que em sua própria habilidade. Muitas vezes quando Deus fala assim: olha, eu vou te usar, logo nós começamos a pensar como Jeremias: não sei falar. Aí Deus falou para Jeremias: olha, Jeremias, abre a tua boca, que eu vou colocar as palavras dentro da sua boca. Moisés disse a mesma coisa. Deus disse: Moisés, vai lá e prega a palavra para Faraó e fala para ele deixar o meu povo ir. Senhor, não sei falar. Moisés tem uma resposta: quem fez a boca, Moisés? Então, muitas vezes, Deus não está preocupado se você tem habilidade, Ele está preocupado se você está disponível para Ele. E quando você diz: Senhor, eis-me aqui, pode ter certeza que Ele vai te chamar na hora que você menos espera. É a hora que muitas vezes você está cansado, é a hora que muitas vezes você está preocupado consigo mesmo. Eu sempre brinco e digo aqui, que quando a gente não quer orar para alguém, pelo menos comigo já aconteceu várias vezes. Tem dia que eu falo assim: Deus, eu não quero orar por ninguém não, eu estou cansado, estou preocupado com as minhas coisas. É o dia que a pessoa, que a igreja pede mais oração, é o dia que a fila normal é de 10, ela vem de 30. Então é nesses momentos que Deus quer que você disponha a sua vida. Eu digo para você, irmão, Jesus está voltando, está muito perto. Está perto demais de Jesus voltar. E o povo de Deus está preocupado com calçar, vestir e pão cotidiano. Está preocupado com comida, está preocupado com calçado, está preocupado com vestir. Todas essas coisas são boas, mas a orientação da palavra de Deus é primeiro o seu reino e a sua justiça. Essas coisas vão ser acrescentadas. Então Deus está perguntando para você: e aí, você está disponível? Pergunta para o seu irmão: você está disponível para Deus te usar? Está disponível? Cuidado aí com a sua resposta, porque quem sabe você vai dizer aqui na invocação do momento, vai dizer assim: Senhor, eis-me aqui, usa-me, Senhor. Aí na madrugada o Senhor te chama, 3 horas da madrugada: levanta e vai interceder pelo meu povo, vai interceder pela minha obra. Logo começa a culpar o diabo: sai, Satanás, deixa eu dormir. Sai, capeta, deixa eu dormir. Culpa o coitado do pernilongo, pega um pano e começa a matar o pernilongo. Eu quero dizer, o Espírito de Deus chamando a mim e você para orar. E eu ouvi uma vez de um certo pregador, não lembro onde, não me lembro quando, e nem o nome dele, mas eu ouvi ele dizer assim: de madrugada a fila é menor. Fala para o seu irmão: de madrugada a fila é menor. Por que é menor a madrugada, a fila? Porque nem todo mundo ora de madrugada. E a Bíblia diz: os que me buscam de madrugada são esses que me encontram. Então eu quero dizer para você: Deus está perguntando: e aí, você está disponível?
Deus vai te chamar na hora que você não quer. Deus vai te chamar na hora que você vai dizer assim: Senhor, hoje eu quero descansar. Senhor, hoje eu quero ficar tranquilo. Mas vai ser nesse momento que Deus vai chamar você. Então Neemias, ele foi reconstruir Jerusalém, porque tinha convicção de que era Deus que estava chamando ele. A Bíblia diz que Deus chamou Samuel 3 ou 4 vezes: Samuel. E ele foi o sacerdote, e o sacerdote disse para ele, orientando, dizendo assim: olha, quando te chamar, você vai dizer assim: fala que o teu servo ouve. Muitos aqui estão fingindo, estão tentando se esconder, dizendo que não está ouvindo a voz de Deus, mas você já ouviu a voz de Deus te chamando. Certeza absoluta. Certeza absoluta. Fala para o seu irmão assim: não seja negligente. Não seja negligente. Amém? Sabe o que é negligência, amados? Negligência é deixar de fazer alguma coisa quando se esperaria que o fizesse. Deus está esperando você fazer alguma coisa em prol de alguém. Mas quem sabe você veio aqui hoje receber uma oração. Quem sabe você veio aqui hoje simplesmente para ver alguém. Eu quero te dizer: se a sua motivação é essa, está errada. A nossa motivação ao encontrar com o Senhor, onde quer que seja, tem que ser dar glória a Ele. Tem que ser dar glória a Deus. Muitas vezes você já perguntou para alguém assim: o que você achou do culto? O que você achou da igreja? O que você achou do culto? Irmão, a gente tem que achar nada não. Porque o culto não é para mim. O culto não é para você. O culto é para Deus. Então essa conversa fiada: o que você achou do culto? Não gostei muito não. É igual muitas vezes aqui já teve assim: pastor, não gosto muito dessa música que o louvor está cantando não. Podia mudar essa música, sempre as mesmas. Sabe o que eu virei e falei? Quer ouvir a música que você gosta? Compre um CD. Quer ouvir a música que você gosta? Vai ouvir rádio. Aqui nós seguimos a orientação do Espírito Santo de Deus. Então nós temos que aprender que Neemias sabia que ele era chamado por Deus para realizar uma obra. Sabe por que tem muito crente aí, meia boca, perdão da expressão? Como o Tiago disse, ânimo douro, inconstante em todos os seus caminhos. É porque ele ainda não tem a convicção do para que Deus chamou ele na obra do Senhor. Já viu aquela expressão assim: cego no tiroteio? Já viu cego no tiroteio? Ele não sabe para onde vai. É igual vir um carro um dia, ou um motor ou um covô. Tem crente que está desse jeito: não sabe para onde vai, não sabe o que faz. Ele sabe que Deus tem alguma coisa para fazer nele e através dele, mas ele nunca acredita no chamado dele. Fala para o seu irmão: Deus te chamou, e não abre mão de você. Fala assim para o seu irmão assim: para com essas desculpas esfarrapadas. Amém? Porque nós dizemos assim: Deus, hoje não, hoje eu estou cansado. Deus chamou Neemias. Quando ele ficou sabendo da situação deplorável, ele jejuou, ele orou e ele chorou diante do Senhor. E eu tenho certeza que tem alguém da sua casa, da sua família, um amigo seu que ainda não conhece a salvação de Cristo Jesus. E quem vai falar do amor dele? É você. É você que tem que falar. Amém? Outra característica que Neemias tinha: ele dependia da oração. O livro de Neemias, ele começa e termina com oração. A tudo que você e eu fomos fazer tem que ter oração, no início, no meio e no fim. Nós podemos ver que Neemias, ele era governador da província, era um homem que tinha autoridade, era um homem que tinha riqueza, porque ele representava um rei que era próspero. Mas mesmo diante da autoridade que Neemias tinha, a riqueza que estava ao dispor de Neemias, ele dependeu única e exclusivamente da ajuda de Deus através da oração para a realização do seu trabalho. A pergunta é: em quem você confia? Será na força do braço ou será na oração? Porque nós podemos ver que o obreiro ou a pessoa que consegue ficar sem orar, ele não vai fazer muita coisa para Deus. A pessoa que não ora, ela não vai ameaçar o inimigo. A pessoa que não ora, ela não vai ter intimidade com o Senhor. É por isso que eu li essa frase aqui, Uma das maiores utilidades do Twitter e Facebook será provar que no último dia a falta
falta de oração não era por falta de tempo. Por quê? Nós achamos tempo para tudo, mas quando se fala de orar, nós não achamos tempo. Nós podemos ver que Neemias, ele dependia de oração. E aqui disse assim, Martinho Lutero, ele disse uma frase tremenda: ser um cristão sem oração é tão possível quanto estar vivo sem respirar. É impossível você estar vivo sem respirar. É impossível ser cristão sem oração. Sem oração, o cristão ele vai sucumbir. A fé dele não vai aguentar as ameaças, ele não vai aguentar a pressão. Pergunta ao seu irmão, quanto tempo você está orando por dia? É aquela velha história, nós queremos que os outros orem por nós, mas nós não gostamos de orar. Isso tem que mudar, isso é uma inversão de valores que a igreja evangélica no Brasil conseguiu inverter a ordem das coisas. Jesus ele diz, entra no seu secreto, fecha a porta, e lá no seu secreto você vai conversar com Deus, e Ele vai te responder no seu secreto. Mas orar sozinho demanda tempo, orar sozinho demanda força, orar sozinho demanda renúncia, mas chegar para os outros e dizer assim, ora por mim, é mais fácil. Tem guerra que é você que tem que ligar, tem guerra que é você que tem que lutar lá no seu quarto, porque quando você está orando, o caráter está sendo moldado, o caráter está sendo aperfeiçoado. Então ser um cristão sem oração é a mesma coisa que estar vivo sem respirar, é praticamente impossível. E por que Neemias orou? Porque a tarefa era grande para ele, reconstruir uma cidade, mas ele não estava crendo na sua própria força, confiando em si mesmo, porque nós podemos ver, aqui tem uma frase, não ore pedindo tarefas à altura de suas forças, ore pedindo forças à altura de suas tarefas. Por isso que Neemias orava, porque ele sabia que, ele reconhecia que através da oração, sem oração, nada ia acontecer. E eu quero dizer para você, sem oração, não estou te amaldiçoando, não quero o seu mal, mas sem oração não vai acontecer absolutamente nada. Não espere os outros ficar orando por você, é hora de você começar a sua guerra. Olha para o seu irmão e diz assim, ei, acorda, nós estamos em guerra. É uma guerra. Sabe quando ela começou? Desde antes da fundação do mundo. Efésios 6 diz que essa luta não é contra carne e sangue, é contra principado, potestade e força espiritual do mal. E o diabo está ganhando terreno na nossa vida, na nossa família, no casamento, nas empresas, dentro da igreja. Ele está indo de mansinho. Por quê? O povo não está orando. O povo está precisando muitas vezes de separar tempo com o Senhor. Então nós podemos ver que quando nós oramos, nós estamos dizendo, Deus, eu preciso da sua ajuda. Quando você dobra o seu joelho, e é algo que nós temos que resgatar na nossa vida, dobrar o joelho, é algo que nós temos que resgatar. Entra na igreja e não dobra o joelho, amado e a veca lavaçúria. Entra na igreja, não pede perdão. Entra na igreja, não agradece a Deus pelo dia, simplesmente senta e já começa a pedir. Não tem o temor de Deus necessário. Cuidado, nosso Deus é amor, mas também Ele é fogo e consome. Então nós podemos ver que quando nós oramos, nós estamos dizendo para Deus que nós precisamos de ajuda de Deus. E eu quero dizer, Neemias tinha uma vida disciplinada de oração. Ele tinha disciplina na oração dele. Oração na nossa vida tem que ser um hábito, como almoçar e jantar. Alguns não jantam, mas a maioria das vezes almoça. Agora tem gente que fala que estou de dieta, mas come só o sangue de Jesus, né? Fica enganando a si mesmo, é sepulcro caiado, não é? Então nós podemos ver que Neemias, ele tinha uma vida disciplinada de oração, ele tinha disciplina. Eu já percebi o seguinte, quando nós não mantemos uma vida disciplinada de oração, quando fala assim, orar, por exemplo, se eu disser agora, vamos, são 9, falta 5 para as 9, o culto acaba 10, 9h30. Se eu disser que vamos dobrar o nosso joelho agora e vamos orar até 9h30, até 9h30 nós fazemos a oração final e vamos embora. Tem gente que já começou a amarrar. Tem gente que vai orar 5 minutos, 2 minutos, aquela oração mais básica. O que é isso? É porque não está mantendo uma vida de disciplina de oração.
Porque quando você é disciplinado na sua oração, o pastor, o líder, o dirigente pode dizer: nós vamos orar 1 hora. Você ora 1 hora. Você está acostumado? Você está acostumado? Fala para o seu irmão aí, como anda o seu repertório de oração? Aí, pastor, está ruim. Só o sangue de Jesus. É aquela oraçãozinha básica: Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoa meu pai, abençoa minha mãe. Obrigado pelo meu dia, obrigado pela minha família. Em nome de Jesus, acabou a oração. Não passa de 5 minutos. Já aconteceu com você, comigo já aconteceu. Aquela situação, você dobra o seu joelho, você ora. Você pensa assim: não, passou 30 minutos. Quando você levanta, não passou nem 5 minutos. Quem já aconteceu isso? Aí você pensa assim: nossa, eu estou arrebentando com Deus agora. Estou orando demais da conta. Aí você vai olhar no relógio e falar: ih, eu estou ruim. Amém? É desse jeito que acontece. Então aquele que não ora, ele engana não a Deus, ele vai enganar a si mesmo. E eu quero dizer, todo declínio espiritual começa com a negligência na oração. Não seja negligente na sua oração. Neemias, ele começou o livro dele orando, jejuando, chorando. Por isso que ele conseguiu vitória na vida dele. Então, irmão, se você quer vitória, ora, jejua, ora mais. Porque está orando pouco. Fala ao seu irmão: você está orando muito pouco. Orando pouco, que só o sangue de Jesus. Amém? Então nós podemos ver que se você estiver de joelho, você não vai tropeçar. Fique de joelho. Fala assim para o seu irmão: seu joelho tem que ser calejado, irmão. Amém? Outra característica que Neemias tinha, e que muitas vezes nós não temos: Neemias era organizado em seu trabalho. Ele era organizado. Tem pessoa aqui, se eu disser assim, ou você disser assim: olha, acabar o culto, eu estou indo para a sua casa, ele já vai começar a amarrar. Fala: pastor, hoje não, porque está tudo bagunçado. Pergunta do seu irmão: posso ir para a sua casa? Vai estar organizado? Vai? Não é verdade? Vai estar organizado lá? Eu sempre digo que quando uma visita vai na casa de alguém, são 2 cômodos que normalmente ela costuma ficar: cozinha, sala. Quando vai alguém que a gente não esperava, estou indo. Você tira toda a bagunça da cozinha, toda a bagunça da sala, põe dentro do quarto e fecha a porta. É ou não é? Hã? Joga dentro do guarda-roupa. Imagina Jesus chegando na sua casa. Aqui, ó, coração. Está tudo bagunçado, tudo desorganizado. Aí você arruma tudo e fala assim: Senhor, o Senhor pode entrar na sala e na cozinha. Aí você diz assim, Jesus vira para você e fala assim: mas e aquele quartinho que está com a porta fechada ali? Não. Senta aqui, vamos tomar um café, vamos ver uma televisão, vamos ficar aqui. Aquele quartinho, não se esquece, não é de Deus que entrar lá, não. É lá onde você não quer deixar Jesus entrar, que ele quer entrar. E eu tenho certeza que todo mundo tem um quartinho guardado aqui, ó, e muitas vezes a gente tranca ele a 7 chaves. E eu quero dizer hoje que ele vai entrar lá. Jesus vai entrar nesse quartinho e vai pôr tudo em ordem. Isso, como eu disse, é que ele era organizado. Por que ele era organizado? Porque ele planejou reconstruir os muros antes. Ele não chegou lá assim de supetão, não. A gente pode ver que ele realizou um levantamento da situação. Ele viu que ele estava estragado, derrubado. Então a gente pode ver que Deus é um Deus de projeto. Deus não realiza nada de improviso. Deus não é um Deus de improviso. A gente pode ver que o plano da salvação foi traçado mesmo antes de um homem nascer. E nós devemos traçar planos para nós. Só que muitas vezes a nossa vida é tudo no improviso. Tinha até um programa, de humor que chamava "É tudo improviso", mas o nosso Deus é um Deus de projeto. Nosso Deus é um Deus organizado. Você não pode fazer nada para Deus assim, de improviso. Nós temos que aprender a traçar planos para a nossa vida.
Porque quem traça planos, ele vai seguir aqueles planos. Coloque os seus planos de acordo com a vontade de Deus, para você ver se não vai dar certo. Outra característica que Neemias tinha, ele era organizado, porque o nosso Deus é um Deus de organização. 1 Coríntios 14:33 diz: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Onde tem confusão, Deus não está. Se tem confusão, eu sempre falo, perdeu a paz no seu coração, está dando confusão, está difícil o negócio, Deus não está no negócio. Se tem confusão, Deus não está com você. Então nós podemos ver que Deus ele trabalha com prioridades. Neemias, a primeira coisa que ele fez, ele inspecionou os muros. E nós temos que estabelecer prioridades na nossa vida. Nós temos que aprender a realizar aquilo que é prioridade, aquilo que é fundamental, antes de realizar o secundário. Paulo ele disse assim: uma coisa faço, esqueço das coisas que para trás ficaram e prossigo para o alvo, para alcançar o prêmio da soberana vocação que está em Cristo. Ele disse: uma coisa faço, prioridade. Quantas vezes nós fazemos muita coisa, eu já falei isso aqui várias e várias vezes, fazemos muitas coisas, mas não fazemos o que Deus manda fazer, perde tempo, fica cansado, fica frustrado. Fala assim, seu irmão, você está fazendo muita coisa, mas você está fazendo o que Deus te mandou fazer? E aí? Faz tanta coisa, é aquela velha história, começa a ler livro, lê 4, 5 livros uma vez, não termina nenhum. Começa a fazer vários cursos, não termina nenhum. O nosso Deus é um Deus de organização, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Deus ele trabalha com prioridade. Se você tem 1000 pedidos, dentre esses 1000, qual é a prioridade? Gaste tempo com esse. Gaste tempo com esse, porque muitas vezes a gente fica pedindo muita coisa e não gasta tempo pedindo uma prioridade. Qual é a urgência? Qual é a necessidade atual do momento? Tenha prioridade no seu coração. Seja uma pessoa organizada como Neemias fez. Ele inspecionou os muros. Por quê? Prioridade de Neemias foi o muro. Porque seria, sei lá, idiotice de Neemias reconstruir a cidade e a proteção que era o muro não estava reconstruída. Se ele constrói primeiro a cidade e não faz o muro, o inimigo ia vir e ia destruir tudo. Às vezes nós estamos nos preocupando com coisas que não têm valor. Você já percebeu que hoje nós vivemos uma inversão de valor terrível? Hoje aquilo que não tem valor se tornou valoroso, e o que tem valor não tem mais valor. Hoje ninguém respeita ninguém. Eu fico vendo essas manifestações aí, o povo não respeita mais polícia hoje. E se o policial pegar e descer dar uma borbolada no pé da orelha do abençoado que xingou, que desrespeitou ele, o que vai acontecer? Ele ainda vai preso. Então nós estamos vivendo uma inversão de valores. Outra coisa que o Neemias era, na organização do seu trabalho, Deus trabalha com preparação. Você não pode fazer nada de improviso. Eu falo aqui para os meus obreiros aqui, eu digo, chega mais cedo. Chega mais cedo, organiza tudo que tem que organizar, porque quando faz tudo de improviso, na hora do negócio andar para frente, ele anda para trás, está errado. Você já fez alguma coisa de improviso? Uma prova, vamos supor. Você sabia que tinha uma prova. Quem é que já fez prova? Todo mundo. Oh Deus. Sabia que ia ter uma prova em determinado dia e não estudou. Aí chega lá na hora e fala, ainda ora, ainda tem hipocrisia de orar, né? Senhor, tem misericórdia, Deus me ajuda aqui que eu não estudei. E eu fico vendo Deus lá no céu falando assim, você toma vergonha na sua cara não, e não vai estudar para você ver não. Faz as coisas de improviso. A gente pode ver que desde Gênesis capítulo 3, verso 15, Jesus já anunciou, Deus já anunciou o nascimento de Jesus. Desde Gênesis já fala do nascimento de Jesus. Então não faz as coisas para Deus de qualquer maneira. Eu já fui em muitas igrejas e muita gente vai cantar, vai pregar, vai fazer alguma coisa para Deus,
aí chega lá e fala assim: vamos, a paz do Senhor, eu vou cantar aqui, mas eu não ensaiei não, e eu não sei cantar também não, mas vocês não se preocupam não, se sair ruim, não preocupa não, não é vocês, é para Deus. Está errado? Se é para Deus, tem que ser o melhor. Se é para Deus, se eu vou pregar, eu tenho que estudar. Se é para Deus, eu vou cantar, eu tenho que preparar. Não pode ser assim meia boca. Jeremias, ele disse assim: maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente e preserva a sua espada do sangue. Não seja relaxado com relação às coisas de Deus, porque senão vamos entrar em maldição. Não seja relaxado. Perdão pelo meu jeito de falar e de ser, mas esse é o meu jeito. É a Bíblia. A Bíblia diz: maldito aquele que faz a obra do Senhor de forma relaxada. Preserva a espada do sangue. Quem quer preservar a espada do sangue está em guerra, ele fica com a espada guardada. A Bíblia. Fala assim para o seu irmão: não seja despreparado. Amém? Até para encontrar com Deus, Deus falou em Amós, ele diz assim: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor o teu Deus. Prepara-te. É o que eu disse, quando nós entramos na igreja ou entramos na presença de Deus, prepara o seu coração primeiro. Sabe por que Jesus chegou lá no templo e meteu o pé lá, derrubou lá os camelô da época lá? Porque eles estavam vendendo aqueles animais ali que eram para ser preparados antes de ser levado lá, mas o povo achou a facilidade. Eles chegavam lá: tem um camelô, pombinho aqui, tem um carneiro aqui para oferecer o sacrifício. Eles chegavam lá, compravam e levavam, só para cumprir um ritual. Nós temos que parar com isso, de vir à igreja para cumprir ritual, de entrar na presença de Deus para cumprir ritual, de forma religiosa. É aquela pessoa que vem na igreja só para dizer, é o desencargo de consciência, é para a consciência dele não ficar pesada no final do mês, para ele pensar assim: opa, esse mês eu fui na igreja. É igual eu fico vendo, tem gente que vai para monte, chega lá no monte e fica conversando fiado. Quem já foi para o monte e viu os outros conversando fiado lá? Vai para o monte, não ora, não dobra o joelho, não vai para o meio do mato lá ficar quietinho, sozinho com Deus. Não, chega lá, fica falando mal da irmã, fica falando mal do irmão da igreja, fica falando mal do louvor, fica falando mal do pastor, fica falando mal de todo mundo, mas ele não ora. E me dá uma agonia de ir para monte, eu estou lá quietinho no meu canto, e chega alguém: pastor, vamos conversar. Não, lá é lugar de orar. Lugar de orar. É igual quando eu estou aqui, mas vamos supor, você está orando, e você já está entrando no Santo Santo, né? Você está pertinho de Deus na sua oração. Aí chega o irmão: Pai do Senhor, irmão. Aí entra aquele versículo: irai-vos e não pequeis, não expõe o sol a sua ira. Porque você está orando e chega o irmão e fala assim: Pai do Senhor, irmão. Na hora de você pedir Pai do Senhor, respeita o momento do irmão deixar ele orar. Já aconteceu isso com você? Um dia eu estava aqui, irmão, cheguei mais cedo, pus a musiquinha que eu gosto de cantar e de adorar, sentei ali na cadeirinha ali, estou orando, estava até chorando. Aí chega o irmão, vai dizer: Senhor pastor. Falei: ô Deus, dá força não, dá graça. E se o Senhor me der força, é aquela história, não é? Na graça. Então nós temos que entender, e nós não podemos fazer nada para Deus de improviso de qualquer maneira. Quer ver? Abre lá em Malaquias. Fala de Malaquias, todo mundo já pensa, vai falar de dinheiro. Malaquias capítulo 1, verso 6. Acha Mateus, volta aí que você achou Malaquias. Acha Mateus 1, você volta aí 2 folhas, 3, você achou Malaquias. O filho do homem, Malaquias 1,6. Honra seu pai e o servo seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos exércitos a vocês, sacerdotes.
São vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda perguntam: de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível, na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Sacerdote levando o que sobrava, o que não prestava, o que não tinha utilidade, animal cego, animal aleijado, animal doente, como oferta para Deus. E nós estamos oferecendo para Deus só o que sobra. A Bíblia diz que a viúva pobre deu o que ela tinha, mas os ricos deu o que sobrava. Deus não é um Deus de resto, Deus é um Deus de melhor. Sabe por quê? Ele não dá resto para mim e para você, dá? Ele dá o melhor. Ele dá o melhor. Efésios 3:20 diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Ele faz mais do que eu pedi, mais do que eu pensei. E será que nós estamos oferecendo para Deus só o que sobra? Então nós não podemos fazer nada no improviso, de qualquer maneira para Deus. Quando você for fazer alguma coisa para Deus, se consagre, se dedique, se entregue. Essa palavra que eu prego aqui para vocês, sabe que hora que eu comecei essa palavra? Eu comecei ela 1h da tarde, terminei ela 5h da tarde, o dia inteiro fazendo essa mensagem. Então, para fazer as coisas para Deus, se você não for fazer de forma organizada, de forma com temor, não faz não. Porque o nosso Deus, Ele merece o melhor. Fique de pé e eu quero orar por você. Nós vamos clamar ao nosso Deus nessa noite. Amém? Nós vamos pedir que Ele venha nos abençoar. Nós vimos aqui algumas características de Neemias, que Neemias teve. Fala assim, seu irmão, hoje Deus puxou a sua orelha, hein? Amém? Fala assim, seu irmão, Deus puxou a sua orelha, né? Amém? Fala assim, seu irmão, você estava precisando, né? Amém? Aí você fala assim, não volta aqui mais nunca. Sou eu não é a Bíblia. Tá bom? Hebreu diz que Deus corrige porque Ele ama. Nós temos que aprender a ter compromisso com Deus, para que os outros saibam que Deus é Deus através de nós. Amém? Amém? Então não preocupe-se só com você. Faz a obra do Senhor, se dedica ao Senhor. Trabalhador é digno do seu salário, e o Senhor vai te recompensar. Se não recompensar aqui na terra de forma financeira, você vai ser recompensado no céu. Amém? Feche seus olhos e você vai dizer assim: Senhor, eu quero que o Senhor revele para mim qual é a minha chamada, onde o Senhor quer me usar, como o Senhor quer me usar. Amém? E diga para o Senhor: Deus, eu quero ser mais organizado com as minhas coisas, com a minha vida, quero estar mais preparado, né? Diga isso para o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, eu oro a Deus pelo teu povo nesta noite. Ó Deus, te pedindo que o Senhor venha revelar a chamada do Senhor nos nossos corações. Neemias, ó Deus, teve a convicção de que o Senhor estava chamando ele para uma grande obra. Por isso que ele disse: estou fazendo a grande obra, eu não posso parar. Só diz essa declaração quem tem convicção, quem conhece a vontade do Senhor e quem aceitou a vontade do Senhor. O Senhor está procurando homens e mulheres que se coloquem na brecha como líderes, como intercessores, como pastores, como profetas, como obreiros do Senhor, e não tem achado. Porque grande é a obra, mas poucos são os ceifeiros. E eu te peço em nome de Jesus que o Senhor nos ajude, Pai, a ser organizado em nosso trabalho a obra do Senhor, como Neemias fez. Neemias não fez as coisas, ó Deus, simplesmente por fazer. Ele se dedicou, porque o Senhor é um Deus de projeto. O Senhor não começa, ó Deus, e deixa pela metade. O Senhor começa e termina. Ó Deus, nós podemos ver que o Senhor é um Deus de preparação. Nós temos que nos preparar para fazer a obra do Senhor, tanto
Desperta no coração do teu povo a vontade de ler Bíblia, a vontade de pregar, a vontade de amar almas, Pai, a vontade de interceder por almas. E, ó Deus, nos ajuda a esvaziar de nós mesmos, porque nós nos preocupamos só conosco muitas vezes. Mas que o Senhor tenha misericórdia e que quando o Senhor passar em revista no meio do seu povo, o Senhor possa achar o povo, ó Deus, atento à voz do Senhor como Samuel estava. Eu oro em nome de Jesus, repreendendo toda negligência do nosso coração, toda omissão que muitas vezes nós temos no nosso coração com relação à tua vontade. Tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados e nos ajuda, ó Deus, a falar do amor do Senhor em tempo e fora do tempo. Eu oro ministrando sobre o teu povo e pedindo que o Senhor revele a chamada. Faz, ó Deus, esse coração arder por almas, como Neemias chorou, como Neemias jejuou, como Neemias orou por almas. Ele se importava, ó Deus, com o povo do Senhor. Que o Senhor nos ajude, Pai, a nos importar com aqueles que não te conhecem, Pai. Quantos estão morrendo sem te conhecer? Quantos estão sendo levados ao inferno sem conhecer a tua palavra? E o teu povo se cala diante da, Deus, perseguição. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Nós não queremos ser como Jonas. Nós não queremos ser como Jonas, Pai. Nós queremos ser como Paulo, que pregou a tua palavra. Nós queremos ser, ó Deus, como Josué, como Caleb, como, ó Deus, Moisés e tantos outros, como Neemias, que se dispuseram em tuas mãos. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui. Envia-nos, Pai. Oh, aleluia. E como a tua palavra diz, rogai ao Senhor da seara, porque grande a obra, mas poucos são os ceifeiros. Deus, tem misericórdia da igreja do Senhor nesta terra. Levanta ceifeiros, Pai. Levanta obreiros para a tua obra. Levanta pessoas que têm um amor pela tua obra. Eu oro, meu Deus, e abençoo o teu povo nesta noite. E te peço, ó Deus, que o Senhor traga convicção no nosso coração. Faz o teu povo entender que o Senhor não trouxe, ó Deus, a ninguém neste mundo para viver, ó Deus, omisso, ocioso. O Senhor disse: ide por todo mundo. Por isso, Senhor, envia, Pai. Envia, Senhor, o teu povo nesta terra. Guarda os missionários, ó Deus. Guarda os pastores. Guarda os obreiros que têm sido perseguidos nesta nação, Pai. Esta é a minha oração. Ó Deus, eu oro e eu sou o Senhor, ó Deus, esta igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Olha o seu irmão, diga assim: vai ficar de braço cruzado? Fala com mais convicção, vai ficar de braço cruzado.